Em março de 2014, agentes da Polícia Federal foram até um posto de combustíveis em Brasília prender um doleiro chamado Alberto Youssef. Youssef já tinha sido preso antes. Tinha assinado acordo com a justiça antes. Tinha voltado ao crime antes. A prisão naquele posto parecia mais uma entrada na longa ficha criminal de um operador financeiro de médio porte. Não era. O que a Polícia Federal encontrou quando começou a investigar as contas de Youssef era o fio de um novelo que levaria, ao longo dos 6 anos seguintes, aos maiores contratos de obra pública do país, aos caixas de ao menos 3 partidos políticos, a executivos das maiores empreiteiras brasileiras, a 2 ex-presidentes da República e a uma crise institucional que ainda não terminou. A Operação Lava Jato teve 79 fases. Resultou em 159 pessoas condenadas, somando mais de 2.000 anos de pena. O Tribunal de Contas da União estimou que o esquema desviou 29 bilhões da Petrobras. 5 bilhões foram recuperados. O nome veio do posto, Lava Jato, o lugar mais mundano possível para começar a maior investigação de corrupção da história do Brasil. Esta é a história completa da Lava Jato. Para entender a Lava Jato, é preciso entender como a Petrobras funciona. A estatal brasileira é uma das maiores empresas de energia do mundo. Seus contratos de construção de refinarias, plataformas e instalações industriais valem dezenas de bilhões de reais. Em condições normais, as empreiteiras competem entre si nas licitações. A que oferece o menor preço ganha o contrato. É o que a lei manda. O que a Lava Jato descobriu é que, pelo menos desde os anos 2000, não havia concorrência real. As maiores empreiteiras do Brasil, Odebrecht, OAS, Camargo Correia, Andrade Gutierrez, UTC e outras, haviam formado o que os investigadores chamaram de o Clube, um cartel de construtoras que, em reuniões secretas, combinavam previamente quem ganharia cada licitação e qual seria o preço do contrato. O regulamento do clube era detalhado. Tinha regras para distribuir as obras como um campeonato de futebol. Para disfarçar, os registros escritos de quem ficaria com cada contrato às vezes eram feitos como se fossem a divisão dos prêmios de um bingo. Os contratos eram superfaturados cobrados à Petrobras por valores muito acima do mercado. Cerca de 3% do valor de cada contrato ia para propina. 1% para o diretor da Petrobras responsável pela área e 2% para os partidos políticos que haviam indicado aquele diretor para o cargo. As 3 diretorias mais envolvidas: abastecimento, controlada pelo PP, serviços pelo PT e internacional, também pelo PT e depois pelo PMDB. Os diretores eram indicados pelos partidos, nomeados pelo governo e depois pagavam de volta em propina pelas obras que aprovavam. O dinheiro não ia diretamente para as contas de ninguém. Passava por doleiros operadores especializados em movimentar dinheiro fora do sistema oficial. Alberto Youssef era um desses operadores. E foi seguindo o rastro do dinheiro que passava pelas contas de Youssef que os investigadores chegaram ao ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Paulo Roberto Costa foi preso em março de 2014, junto com Youssef. Os 2 resistiram por alguns meses. Depois, fizeram acordo. A delação premiada permitia que investigados obtivessem redução de pena em troca de informações que levassem a outros envolvidos.
Costa e Youssef forneceram nomes, documentos, contas bancárias, transações. As informações eram explosivas. O esquema era maior do que qualquer um imaginava. Não era apenas a diretoria de abastecimento. Era toda a Petrobras. Não era apenas uma construtora. Era um cartel de dezenas. Não eram apenas alguns políticos. Eram parlamentares, ministros, tesoureiros de partidos, ex-presidentes. Em 2015, a Lava Jato chegou ao Supremo Tribunal Federal. O procurador-geral Rodrigo Janot apresentou 28 petições para a abertura de inquéritos contra 55 pessoas com foro privilegiado, parlamentares e ex-ministros que só podiam ser julgados pelo STF. Em 2015 e 2016, uma após outra, as empreiteiras assinaram acordos de leniência. A Odebrecht assinou o maior acordo de delação de pessoa jurídica da história do Brasil e revelou pagamentos de propina não apenas no Brasil, mas em ao menos 12 países da América Latina e da África. No centro de tudo estava um juiz federal de 41 anos em Curitiba. Sérgio Moro havia sido designado para a 13ª Vara Federal do Paraná em 2003. Em 2014, tornou-se o epicentro da maior investigação criminal do país. Moro conduziu os processos com velocidade e assertividade que dividiu os juristas brasileiros. Seus defensores diziam que ele usava todos os instrumentos legais para desmantelar um sistema de corrupção enraizado há décadas. Seus críticos diziam que ele usava a prisão preventiva como instrumento de pressão para forçar delações. Em julho de 2018, Moro condenou Lula a 8 anos e 10 meses de prisão. A condenação foi confirmada em segunda instância, aumentada para 12 anos e 1 mês. Após o STF decidir que réus condenados em segunda instância poderiam ser presos antes do esgotamento de todos os recursos, Lula se entregou à Polícia Federal em Curitiba em abril de 2018. Passou 580 dias preso. Em 2017, Sérgio Moro aceitou o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro para ser ministro da Justiça, o que gerou questionamentos sobre a imparcialidade do juiz que havia condenado o adversário político de Bolsonaro. Em abril de 2021, o Supremo Tribunal Federal declarou Moro suspeito para julgar Lula. Todas as condenações foram anuladas. Lula recuperou seus direitos políticos, candidatou-se em 2022 e ganhou. O que restou da Lava Jato? O Ministério Público Federal afirma que foram oferecidas 112 acusações criminais contra 484 pessoas. 159 foram condenadas, somando mais de 2.200 anos de pena. 278 acordos de colaboração e leniência foram firmados, com compromisso de devolução de R$ 22 bilhões. Aproximadamente R$ 5 bilhões foram efetivamente devolvidos aos cofres públicos. O Tribunal de Contas da União estima que o prejuízo total chegou a R$ 29 bilhões. A própria Petrobras calculou suas perdas em R$ 6,2 bilhões. Das maiores empreiteiras investigadas, algumas quebraram. A OAS e a UTC fecharam. A Odebrecht, rebatizada de Novo Honor, sobreviveu, mas encolheu. Marcelo Odebrecht foi preso, cumpriu pena em regime domiciliar, saiu. Paulo Roberto Costa cumpriu acordo e foi solto. Alberto Youssef foi solto. Lula
cujas condenações foram anuladas, governa o Brasil. Sérgio Moro, declarado suspeito pelo STF, tornou-se senador da República pelo Paraná em 2022. A Lava Jato foi, ao mesmo tempo, o maior avanço no combate à corrupção da história do Brasil e uma crise institucional sem precedentes. Ela provou que o esquema existia, comprovou os valores, os nomes, os mecanismos, recuperou bilhões que, sem ela, nunca voltariam. Prendeu presidentes de construtoras e diretores de estatais que, em outra época, jamais teriam sido tocados. Ela também revelou que o instrumento da investigação pode se tornar, em mãos comprometidas, uma arma política. Que a linha entre fazer justiça e produzir um resultado político é mais tênue do que se imagina. E que no Brasil os mais poderosos tendem a encontrar um caminho de volta. O dinheiro que ficou os 24 bilhões que foram desviados e nunca voltaram não tem dono identificado. Está em algum lugar. Esta é a Caixa Preta. Inscreva-se para não perder o próximo episódio.